Olá, meus irmãos! Estamos aqui na nossa 7ª semana de devocionais, dessa vez com o tema As Tentações de Jesus. E para esse tema, estamos estudando o livro de Mateus, capítulo de número 4, versículos de 1 a 11, tá bom? E esse tema, As Tentações de Jesus, é um tema bastante interessante, porque ele salta aos nossos olhos com algumas dúvidas, com alguns questionamentos acerca do próprio texto. Tá? Mas o mais interessante é percebermos esse texto à luz de outros textos, como o Antigo Testamento. Tá? Por quê? Porque ele vai mostrar para nós um quadro comparativo. Perceba o texto de Mateus capítulo 4, do 1 ao 11, como sendo um quadro comparativo com o que acontece no Antigo Testamento. O primeiro Adão, o Adão pecador, o Adão que desobedeceu a Deus diante do seu deserto, diante das suas dificuldades, em face do segundo Adão, o perfeito Adão, Jesus Cristo, Deus que se fez homem e viveu aqui nessa terra, morreu, padeceu em nosso lugar para nos dar a vida eterna. O segundo Adão, Jesus Cristo, passou pelo deserto também, passou por tentações também. Mas como vai dizer o texto de Hebreus, capítulo 2, verso 18, em tudo sem pecado. Hoje ele pode nos ajudar. E esse texto, ele vai nos trazer vários ensinamentos para a nossa vida, a partir desse quadro comparativo. E eu gostaria que você pudesse fazer o seu devocional no dia de hoje, nessa 7ª semana, pensando sobre isso exatamente. Pensando nessa ideia do primeiro Adão pecador e do segundo Adão, o perfeito Adão, como diz Paulo em Romanos capítulo 5. Mas veja também o exemplo do primeiro Adão, além de Gênesis capítulo 3, verso 5, o descumprimento daquilo que foi a ordem estabelecida por Deus para Adão fazer, quando Adão dá voz ao diabo, dá ouvidos ao diabo através da serpente. Veja também a comparação com Israel e aquilo que Jesus passa em Mateus capítulo 4 com Israel. Veja, em primeiro lugar, ambos foram levados por Deus. Tanto Israel quanto o próprio Jesus, após o seu batismo e a aceitação do Pai, quando o Pai se agrada de Jesus, ele vai para o deserto levado pelo Espírito, como diz no verso de número 1. Israel também foi levado para o deserto pelo próprio Deus. Ambos estão no deserto. Ambos foram tentados no deserto. Tanto Jesus quanto o povo de Israel, como o povo hebreu. Israel passa 40 anos no deserto. Assim como Jesus, que não passa 40 anos, mas passa 40 dias. 40 dias no deserto. Esse elemento simbólico, meus irmãos, é muito significativo porque o texto do Antigo Testamento explica a própria ideia que vai se desenrolando para nós em Mateus capítulo 4. As tentações de Jesus. Mas quais foram essas tentações? Perceba que, em primeiro lugar, essas tentações elas aparecem como sendo um elemento usado do diabo, usando a palavra de Deus. Veja quantas e quantas igrejas hoje não estão em desacordo com a palavra de Deus, utilizando a própria palavra de Deus. Veja em quantas e quantas igrejas no nosso país, mundo afora, pessoas não têm se distanciado da Bíblia através da interpretação errada da própria Bíblia. Existe um pensador, teólogo, que fala que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Por quê? Por causa da má interpretação, por causa da forma errada quando as pessoas leem a palavra de Deus e como o diabo se utiliza disso para ludibriar, enganar os filhos verdadeiros de Deus. Perceba isso. As dúvidas que o diabo coloca na mente, as dúvidas que o diabo coloca na mente do povo de Deus no Antigo Testamento. Veja o verso de número 3. Quando o diabo diz, se és filho de Deus, para Jesus ele está dizendo, manda que estas pedras se transformem em pães. Veja a ideia da fome aqui. Como foi a fome do povo de Israel no deserto?
E como foi quando Deus dá àquele povo o maná que vem do alto, o maná que vem de Deus, e ainda assim aquele povo continua na falta de confiança, a sua falta de confiança na provisão de Deus. E quantas vezes também nós agimos assim, meus irmãos? Quantas vezes não deixamos de lado a nossa confiança na provisão de Deus para confiarmos em nós mesmos? Para confiarmos nas nossas próprias intenções e dúvidas em relação ao cuidado de Deus, em relação à confiança em Deus no nosso coração, na nossa vida diária, nos desertos que passamos diariamente em nosso cotidiano. Em segundo lugar, em relação às tentações, verso de número 5 e 6, quando o diabo vai falar e levar Jesus à cidade santa, colocar sobre o pináculo do templo e dizer: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Quantas e quantas vezes não colocamos o nome de Deus à prova? Quantas e quantas vezes também não colocamos em xeque o cuidado de Deus nas nossas vidas, murmurando daquilo que Ele tem feito, murmurando daquilo que Ele está fazendo. E em terceiro lugar, sobre as tentações de Jesus, como ocorreu nas tentações do povo de Israel no deserto, percebemos também a forma como valorizamos ídolos no nosso coração e a forma como o diabo leva Jesus a valorizar esses ídolos também no seu coração, dando poder a ele, como se o domínio e o poder não já estivessem com Deus. Veja que interessante isso. Verso de número 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, verso 9, tudo isto te darei se prostrado me adorares. Ah, meus irmãos, quantas e quantas vezes não somos levados pelas intenções malignas do nosso coração, pelas dúvidas impostas pelo nosso coração pecaminoso, e que o diabo se aproveita disso para encravar em nós, encravar no nosso coração ídolos, bezerros de ouro. Veja o que aconteceu com Israel. Veja como Cristo passa também por essas tentações e veja como nós passamos por essas mesmas tentações. Os ídolos do nosso coração, o ídolo do poder, o ídolo do sexo, o ídolo das riquezas, do dinheiro, o ídolo da ideia de intelectualismo. Meus irmãos, quantos e quantos não têm sido levados pela ideia de que o conhecimento é a mola mestra do mundo, pela ideia de que se você tiver estudos, você vai ter poder, e se você tiver poder, você vai viver uma vida plena. Mas não se trata disso. Não se trata disso, porque o próprio Cristo foi tentado, mas em todas as coisas Ele responde pela palavra. Assim como Cristo fez, assim nós devemos fazer também. Assim como aquele que foi tentado, porém sem pecado, assim também nós devemos viver pela palavra. E é por causa disso que estamos aqui, porque Cristo venceu o diabo. É por causa disso que estamos aqui, porque Cristo venceu a morte. E assim, meus irmãos, eu gostaria de pedir e de incentivar a você que cultivasse em seu coração orações. Peça a Deus que o livre dessas falácias do diabo. Peça a Deus que o livre dessas enganações propostas pelo diabo, através até mesmo dessas propostas duvidosas, desse murmúrio, dessa murmuração, dessa falta de confiança, dos ídolos do seu coração. Peça a Deus sabedoria, em segundo lugar, para resistir a essas tentações, assim como o Mestre resistiu. Tiago vai dizer que se nós pedimos a Deus sabedoria, Ele nos dará, Ele nos concederá sabedoria. Peça a Deus para resistir às tentações da murmuração, da falta de confiança e da idolatria do coração. Em terceiro lugar, olhe para Deus sempre. Olhe para Cristo, porque é dele que vem a nossa salvação, como diz Isaías capítulo 45, verso 22. Olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos. Você será salvo das amarras do diabo quando você olhar para Cristo. Você será salvo das afrontas do diabo quando você olhar para Cristo. Você será salvo em meio ao deserto. Por fim, meus irmãos, eu gostaria de incentivar você a manter sempre os seus olhos fixos na sua palavra, na palavra de Deus. Manter sempre a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Não deixe de fazer os seus devocionais. Não deixe de viver
para a glória de Deus. Não deixe de estar em comunhão com seus irmãos, estar na igreja, frequente os cultos, frequente a igreja. Essa é uma das armas que o Senhor te dá para continuar firme, para continuar resistindo ao diabo. Não deixe de frequentar a igreja, não deixe de ouvir a palavra de Deus, não deixe de fazer os seus devocionais. E eu queria orar com você agora, encerrando o nosso momento. Orar com você, conduzindo, pedindo a Deus que o conduza em uma vida santa e agradável a Ele, através da sua palavra. Onde você estiver, feche os seus olhos comigo e esteja em oração nesse momento. Senhor, oramos gratos a Ti pela Tua palavra, pois mesmo em textos um tanto quanto complexos, ainda assim observamos a Tua mão e o Teu cuidado. Ainda assim observamos como o Senhor nos chama, como Teus filhos que somos, a resistir às propostas do diabo. Porque antes de tudo, Cristo, o nosso Senhor, o nosso bom pastor, aquele que cuida das ovelhas, se entregou por nós, resistiu ao diabo por nós, e hoje nós podemos fazer a mesma coisa. Obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e continue nesse mesmo espírito, continue nessa mesma vida de intimidade com Deus. Até a próxima.